Pistas para a poção de palhaço. No assento de honra da antiga mesa de bronze, Klein repetiu a declaração de adivinhação algumas vezes antes de se recostar e entrar em sono profundo. Seus arredores logo se tornaram pacíficos e silenciosos. Ele viu uma visão nebulosa, com inúmeras cenas distorcidas e borradas passando, como gotas de orvalho da manhã em pétalas de flores tenras. Aos poucos, Klein compreendeu sua espiritualidade e caiu em si. Ele viu uma lareira diante dele com uma cadeira de balanço na frente dela. Sentada nele estava uma velha vestida de preto e branco. Embora não pudesse ver o rosto dela porque ela estava de cabeça baixa, a intuição de Klein lhe disse que era uma senhora idosa, e ele tinha certeza disso. A velha senhora estava de frente para uma mesa diretamente. Havia jornais e latas incrustadas de prata sobre a escrivaninha. Isto é, Klein achou a cena diante de seus olhos muito familiar, e ele logo reconheceu o que viu. Era aqui que Raibieber e sua mãe viviam. Era aqui que ele viu um cadáver inchado pela primeira vez. Há pistas que apontam para a poção de palhaço aqui. Assim que os pensamentos de Klein passaram, a cena ao seu redor se transformou. Era um armazém branco acinzentado, escondido entre prédios idênticos. Havia ossos brancos espalhados por toda parte e algumas bolas de carne que pareciam ter sido esmagadas por uma pedra. No meio do armazém havia um objeto branco acinzentado do tamanho de um punho. Sua superfície estava cheia de valas e parecia macia, mas dúctil. Parecia um cérebro extraído de um ser vivo. Assim que Klein reconheceu a cena e se lembrou de algo, a cena diante dele se distorceu como água ondulante antes de se transformar em outra nova cena borrada. Um corpo nu foi colocado sobre uma longa mesa coberta com um pano branco. Vi algumas manchas azuladas e descoloridas na pele do cadáver. Klein de repente franziu as sobrancelhas e murmurou: primeiro foram as imagens do esconderijo de Raibieber e seus restos mortais, e agora está relacionado à marca no pulso do palhaço de terno. Assim que ele tentou especular o que as cenas significavam, a imagem mudou de repente de novo. Era uma sala onde havia uma mesa de centro de mármore, um conjunto de 2 sofás de couro e um lustre pendurado no teto. Nela estavam 3 pessoas e Klein Moretti, que tinha cabelos pretos, olhos castanhos e temperamento erudito, um homem rico com corpo gordinho e pele pálida, e uma bela jovem com luvas a rastão. Depois disso, havia outras 3 pessoas e um objeto, um homem de meia idade com uma túnica preta e cabelos castanhos espetados, um homem rico com corpo gordinho e pele pálida, um ancião de meio século com sobrancelhas bagunçadas, cabelos castanhos finos e olhos azul acinzentados, e um caderno preto na mesa redonda entre todos, um caderno que exalava um ar antigo e distante. Caderno da família Antigonus. Klein de repente endireitou-se e o sonho desapareceu. Olhando para fora do salão divino, onde havia uma névoa cinza ilimitada e estrelas vermelhas, ele pensou em choque e confusão. Eu adivinhei por pistas para a poção de palhaço porque o caderno da família Antigonus apareceu? Deixe-me pensar, aquele gordinho era Welsh. Welsh, um infeliz que comprou o caderno da família Antigonus e desencadeou uma sequência de incidentes. A bela jovem de luvas a rastão era Naya. Lembro que a combinação de mesa de centro de mármore e sofá de couro é uma marca registrada da casa de Welsh. Eu vi a médium espiritual Dalila. Em outras palavras, o que vi foi a sala de Welsh. Era uma cena em que o Klein original e seus 2 colegas discutiam sobre o caderno. Klein acalmou-se e bateu ritmicamente na borda da longa mesa de bronze. Então, o que representa a última cena? O caderno apareceu, Welsh apareceu. Poderia ser a cena em que ele comprou o item antigo? Havia outras 2 pessoas e uma delas parecia muito familiar. Eu sinto como se já tivesse visto o homem de meia idade no clássico manto preto em algum lugar antes, aquele cabelo castanho espetado, olheiras severas. Sim, eu sei quem é ele agora. Anas Vincent do clube de adivinhação, o Anas Vincent que morreu de forma pacífica depois que o capitão entrou em seu sonho, sabendo que Selena secretamente obteve o encantamento secreto dele. De jeito nenhum, foi ele quem vendeu o caderno para Welsh. Tudo parece estar fechando o círculo. O mundo com certeza é pequeno, não, Tingen é muito pequena. Pensando bem, é mesmo possível que Anas Vincent não fosse um adivinho comum. É óbvio que ele estava mergulhado no misticismo e que chamou a atenção de um antigo deus do mal. Ele tinha os canais, a habilidade e a oportunidade de adquirir o caderno, que foi acidentalmente descartado pela ordem secreta. Não é de admirar que o capitão e companhia nunca tenham descoberto onde Welsh comprou o caderno. Sua abordagem investigativa estava totalmente errada. Eles tentaram investigar através do mercado de antiguidades, mas quando o paradeiro real do caderno foi encontrado, eles desistiram dessa pista. Que pena, Anas Vincent faleceu recentemente. Caso contrário, nós com certeza poderíamos ter descoberto algo sobre o caderno, já que ele estava envolvido com misticismo, deveria ter pesquisado o caderno, sua morte foi coincidência demais. No entanto, havia outra pessoa no local, um homem de 50 anos. Ele pode saber um pouco do que aconteceu. Klein parou de bater com os dedos na borda da mesa e examinou cada cena de sua adivinhação onírica mais uma vez. Casa de Raibieber, o esconderijo de Raibieber, os restos mortais de Raibieber, a marca no pulso do palhaço de terno, a casa de Welsh, Welsh, Naya e o Klein original, Welsh, Anas Vincent e a foto de grupo do caderno da família Antigonus. E além da marca no palhaço de terno, todo o resto está diretamente relacionado ao caderno da família Antigonus. Mas eu adivinhei por pistas para a poção de palhaço e isso não faz sentido científico nem místico. Depois de se tornar um vidente, Klein certa vez tentou adivinhar onde Welsh tinha comprado o caderno da família Antigonus, mas nunca considerou usar as qualidades únicas que a área acima da névoa cinza possuía. Como tal, falhou em receber quaisquer revelações, mas agora, ele se deparou com a verdade ao adivinhar algo separado. Depois de passar quase 20 segundos para se acalmar, Klein resumiu o contexto fornecido pelo diário de Roselli e tentou interpretar sua adivinhação onírica.
Primeira possibilidade. Zaratu, ou devo dizer, a Ordem Secreta estava procurando e perseguindo as relíquias da família Antigonus. Assim, o significado simbólico do sonho é usar assuntos relacionados à família Antigonus para atrair a Ordem Secreta ao aparecimento, de modo a obter a fórmula da poção de palhaço. A segunda possibilidade. A fórmula da poção de palhaço está registrada diretamente no caderno da família Antigonus. O fato de a família Zaratu estar buscando as relíquias da família Antígono implica que eles compartilham conexões muito profundas. Eles podem ter sido aliados ou inimigos. Portanto, é bastante natural que a família Antigonus possuísse partes de sua sequência. As coisas seriam óbvias se fossem aliados, mas os inimigos são os que se conhecem melhor. Mas a segunda explicação não explica a marca do palhaço de terno. Sig, eu gostaria que a segunda explicação fosse verdadeira. Quando a Catedral Sagrada encontrasse um especialista para interpretar o caderno, eu conseguiria obter a poção de palhaço sem nenhum risco. Parece que a primeira explicação é a mais plausível. Minha intuição como vidente me diz que pode haver um significado simbólico mais profundo. Tendo pensado nisso, Klein massageou a testa e de repente percebeu as limitações de um vidente. A menos que fosse um sinal muito simples e direto, um vidente tinha que ser muito cuidadoso ao fazer interpretações. É como caminhar à beira do abismo ou sobre uma fina camada de gelo sobre a superfície de um lago. O resultado do palhaço de terno foi um exemplo real e sangrento do que um único erro de interpretação ou falha em entender um ponto-chave poderia resultar. Nesse instante, Klein teve a ilusão de dominar a verdadeira essência de um vidente. Ele parecia estar a apenas um passo de digerir a poção por completo. Obrigado por me iluminar com sua vida, louvada seja a dama. Klein murmurou e desenhou uma lua carmesim diante de seu peito. Então ele adivinhou se a Zik tinha boas intenções ou se era um incrível Beyonder. Ele recebeu confirmações para ambos. Eventualmente, as adivinhações contínuas esgotaram Klein. Ele não teve escolha a não ser parar de agitar seus pensamentos e decidir sobre os assuntos cruciais que precisava atender. Tenho que encontrar o homem que apareceu na mesma cena com Welsh, Anas Vincent e o caderno da família Antigonus o mais rápido possível. Posso começar minha busca com o clube de adivinhação. Não posso apenas confrontar o SR, a Zik. Sim, ele talvez possa ser um Beyonder de sequência média da escola de pensamento da vida, mas há uma falta de informação, tornando impossível para mim adivinhar Fel. Klein soltou um suspiro e conjurou o retrato do ancião de meio século com sobrancelhas bagunçadas, cabelos castanhos finos e olhos azul acinzentados na pele de cabra que apareceu diante dele. Esta era a terceira pessoa presente quando o caderno da família Antigonus foi negociado entre Welsh e Anas Vincent. Olhando para o retrato, Klein de repente caiu em um dilema. Eu não sei desenhar. Durante as aulas de arte na escola primária, sempre era eu quem recebia as maiores críticas dos professores. Devo usar magia ritualística como o velho Neil. Isso foi feito rezando para a deusa. Se eu fosse usar a singularidade da área acima da névoa cinza, eu estarei em apuros se as divindades notarem algo de errado. Espere um segundo, talvez eu possa rezar para mim mesmo. Transmitir imagens e transmitir vozes são semelhantes, embora eu seja temporariamente incapaz de acessar o poder misterioso acima da névoa cinza, realizar algo tão pequeno não deve ser um problema. Tendo pensado nisso, Klein imediatamente emanou sua espiritualidade para envolver-se para estimular a sensação de queda. De volta ao quarto, ele acendeu o lampião a gás e orou. O tolo que não pertence a esta era. Você é o governante misterioso acima da névoa cinza. Você é o rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Eu oro por sua revelação e oro para que você me permita desenhar o que eu vi. Depois de recitar o encantamento, Klein não espirrou óleos essenciais nem queimou nenhuma erva para obter a ajuda de seus poderes. Era tão informal já que rezava para si mesmo. De repente, houve murmúrios em seus ouvidos quando ele viu os 4 pontos pretos que formavam uma superfície quadrada nas costas de sua mão. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário e recitou o encantamento antes de penetrar no caos maníaco para retornar à área acima da névoa cinza. Desta vez ele não viu nenhuma das estrelas vermelhas encolhendo ou expandindo. Mas atrás do assento de honra na longa mesa de bronze, o estranho símbolo formado por um parcial olho sem pupila e linhas meio contorcidas brilhava fracamente enquanto produzia orações ilusórias. Klein encostou o ouvido a ele e escutou. Depois de certificar-se de que não havia erros, conjurou o retrato da terceira pessoa e lançou na direção da luz que fluía de acordo com o formato da oração. Depois que tudo foi feito, ele imediatamente deixou o mundo misterioso acima da névoa cinza e voltou para seu quarto. Assim que encontrou o equilíbrio, um retrato surgiu de imediato diante dos olhos de Klein. Além disso, ele sentiu um poder fraco e ilusório envolvendo-o. Ele pegou uma caneta tinteiro, encontrou um pedaço de papel branco e expressou sua intenção. Klein ficou surpreso ao descobrir que sua mão direita se movia por instinto enquanto desenhava linhas rapidamente. Em pouco tempo, ele viu um retrato realista da terceira pessoa. Depois de anotar as cores dos cabelos e dos olhos, além de outras características únicas, Klein soltou um suspiro de alívio, apesar dos espasmos da mão direita. A ilusão diante de seus olhos se dissipou rapidamente.